Olá, bem-vindos mais uma vez ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a segunda aula, a aula de vocabulário da unidade 12. Vamos começar então com este vocabulário. A primeira palavra é a palavra ahav. Ahav significa ele ama e aparece 217 vezes no Antigo Testamento. A próxima palavra é a palavra al. Al, essa vez escrita com aleph e não ayin. Nós já aprendemos antes al escrito com ayin, tá bom? Este al significa em cima ou sobre, tá bom? Este al significa não. E então veremos mais tarde um pouco que essa é uma negação ou uma proibição temporária específica. Existem dois tipos de proibições, existem dois tipos de negações no hebraico, e al é uma proibição temporária e específica. A próxima palavra é a palavra asaf. Asaf significa ele coleta ou ele ajunta. A próxima palavra é a palavra Aron. Aron significa uma arca ou uma caixa. É bem parecido com o nome de Arão, mas Aron significa arca ou caixa. A próxima palavra é a palavra bakash. Bakash significa ele busca ou ele procura. A próxima é a palavra zachar. Zachar significa ele lembra. O nome Zacarias vem deste verbo, zachar, dessa raiz. Significa Zacharia. E Yah é uma abreviação do nome de Yahweh. Então, Zacharia, ou Zacarias, significa Deus se lembra. A próxima palavra é um termo muito significante no Antigo Testamento, é chatá. Chatá é um verbo que significa ele peca, tá bom? A próxima palavra é a palavra katav. Katav significa ele escreve ou ele registra. E notem que essa palavra só aparece 225 vezes. Já palavras que têm o sentido de falar ou de chamar, demonstrar a língua numa forma falada, são bem mais comuns do que katav, que está falando da língua de uma forma escrita. Por quê? Porque a cultura hebraica antiga era uma cultura oral, tá bom? Então, katav é um verbo que significa ele escreve, mas aparece menos vezes do que outros verbos que mostram uma língua falada e não uma língua escrita. A próxima palavra é a palavra lo. Lo também significa não, e essa negação é um pouco diferente. Essa negação é uma proibição permanente e absoluta. Enquanto que al era uma negação temporária e específica, lo é uma proibição permanente e absoluta. Veremos um pouco mais tarde o que isso significa, mas por enquanto só lembre que os dois são traduzidos pela palavra não no português. A próxima palavra é a palavra moed. Moed significa um tempo, às vezes um tempo específico, um tempo determinado, ou um festival, uma festa, tá bom? Moed. A próxima palavra é a palavra machané. Machané significa acampamento ou exército. A próxima palavra é a palavra mincha, significa presente ou oferta. Eu sei que as vogais são bem diferentes, mas notem que as consoantes são as mesmas. Então não confundam machané, que tem mem, het, nun, he, com mem, nun, het, he. Tá bom? Este significa mincha, significa presente ou oferta, e machané significa acampamento ou exército. A próxima palavra é uma palavra que pode ser traduzida de várias maneiras. Pakad pode ser traduzida como ele designa, ou ele visita, ou até ele trata. Se ele está tratando de alguma coisa, se ele está lidando com alguma coisa, nós utilizamos o verbo pakad. Se ele designa ou designa, por exemplo, uma pessoa para ser um chanceler, um governador, alguma coisa assim, o verbo é pakad. E pakad também é um verbo que significa ele visita. Muitas vezes é utilizado especificamente para Deus, dizendo que ele visita o seu povo. Pakad. A próxima palavra é a palavra petar. Petar significa porta, entrada ou abertura.
tá bom? Pode até ser, por exemplo, uma abertura de uma caverna. Petar. Kerev é uma palavra segolada que significa interior ou meio. Você verá também uma palavra escrita dessa forma aqui. Bekerev. Bekerev significa no meio de, tá bom? Então, kerev significa interior ou órgão. Bekerev é uma construção preposicional que significa dentro ou no meio de, tá bom? A próxima palavra é a palavra ravá. Ravá é um verbo, significa ele engrandece ou ele multiplica. E vem do adjetivo que nós já conhecemos, rav, tá bom? Rav, escrita dessa forma aqui, rav. A próxima palavra é a palavra shachav, significa ele deita ou ele tem relações sexuais. Então, shachav pode significar qualquer uma dessas, ou ele deita para dormir, ou ele tem relações sexuais, tá bom? E a última palavra dessa unidade é a palavra shafat. Shafat. Shafat significa ele julga, ou ele é um juiz. A palavra para juiz no hebraico é shofet. Então o livro dos juízes é o livro dos shoftim. E por enquanto é só isso. Essas são as novas palavras da unidade 12. Eu vou colocá-las no site do BAT. Tá bom? Até a próxima. Shalom.